posse de sua herança em vitória, no sobrenatural, em o nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso a ele bem forte. Glória a Deus. Toma seu assento agora. Fala para o irmão do lado assim, se prepare, diga para ele que está mais perto de você aí. E vamos para a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, eu quero falar hoje sobre essa vida, esse paradoxo, sabe? De duas vidas. Eu preciso que você entenda que você é um ser espiritual, você não é desse mundo. A palavra de Deus nos ensina isso. Você não é desse mundo, você é um extraterrestre. A Bíblia diz isso claramente. Quando você nasce de novo, você já nasce no trono da graça. Você já nasce onde Jesus está agora, como teu representante. Então o próprio Jesus fala, eu acho que é João 17, verso 16. Vê aí para mim. É isso mesmo, Jesus fala assim, ó, eles não são do mundo como eu também não sou. Isso é uma declaração muito clara dele, de dizer, você não está nesse mundo. E às vezes nós minorizamos essa declaração, mas ela é importantíssima. Por quê? Porque a realidade diz que esse mundo jaz no maligno. E o maligno tem autoridade sobre esse mundo. Então, se você não entender esse paradoxo de que você não está nesse mundo, você está debaixo da autoridade satânica. Porque ele é quem manda neste mundo. Por isso que Jesus faz aquela declaração, quando ele está no Getsemane, ele diz, olha, o príncipe desse mundo está chegando, mas fiquem tranquilos, ele não tem nada em mim. Jesus está dizendo, eu estou sobre outra jurisdição. Ele não pode me tocar, ele não pode me ferir. E você tem que viver essa realidade, diga aleluia. Você é de outro mundo. Então entenda, nós somos seres espirituais. Pastor, mas eu estou vendo o Senhor aí na frente. Sim, mas eu não sou essa carne que está aqui. Eu sou um espírito, à semelhança do meu Pai. Eu sou criado da natureza do meu Pai. Diga aleluia. Eu sou como meu Pai. E eu vivo como meu Pai. Você está pegando? Agora, eu estou nesse mundo cumprindo um propósito como embaixador. É sobre isso que nós vamos falar. Por exemplo, preste atenção. Jesus diz assim... João capítulo 3, verso 13. Vê se você pega. Isso me frustrou quando eu li. Porque quando eu li, Jesus disse assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu. Isso me frustrou, não te frustrou? Não te frustrou porque você não prestou atenção no detalhe. Porque eu esperava que ele dissesse o Filho do Homem que esteve no céu. Porque nesse momento ele estava na terra. Mas então ele fala de um paradoxo, de uma vida paralela simultânea. Ele diz, eu estou no céu. Posso ouvir um aleluia? E é legal porque quando você ressuscita nele, veja, Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou, olha que legal, e nos fez assentar no céu dentro dele. Pega isso, nos fez assentar no céu dentro dele. Então esse é exatamente o lugar onde você está agora, à direita de Deus no céu. E sabe o que é legal? Foi Jesus que te colocou lá, você não precisa orar para estar lá. E também você não precisa orar para que o diabo não te derrube de lá, foi Jesus que te colocou lá, diga aleluia. E esse é o lugar. Muitas vezes a gente mistura isso com um senso natural. E a gente diz, bem, pastor, não parece que eu estou no céu. Se o senhor for acordar e viver comigo amanhã, segunda-feira, o senhor vai ver que não parece o céu. Legal, isso são os embates aqui nessa vida paralela. Mas esse é exatamente o lugar onde você está agora. E o diabo não pode te tirar de lá. Diga aleluia. E você precisa ter a consciência de que está lá. Porque essa é a quebra de jurisdição. Se esse mundo jaz no maligno e Satanás está sob o controle desse mundo quebrado até a volta de Cristo, então você não pode estar aqui, senão você está ferrado. Porque ele é o autor da doença, ele é o autor da morte, ele é o autor da desgraça, ele é o autor da morte, ele é o autor do divórcio, ele é o autor de tudo que não presta. Entende? Algumas pessoas dizem, pastor, eu não gosto quando o senhor fala do diabo. Tem gente que não gosta nem de tocar no nome diabo, é porque não tem a revelação disso.
Entende isso? Mas eu quero te falar que sim, tem que tocar no nome do diabo. Jesus lidou mais com o diabo do que todos nós juntos. Espíritos são entidades eternas. E é o pior lugar que você pode estar, é no lugar da ignorância quanto à operação satânica, porque quando você não reconhece um inimigo que está à sua volta, você vira uma criança. Entende? Se você não entender que ele está aqui agora na terra, e ele é o autor e o motivo de todas as tuas lutas, você está muito fraco. Você precisa entender como Jesus entendia. Posso ouvir um aleluia? Então preste atenção. Eu esperava que Jesus dissesse o Filho do Homem que esteve no céu, mas ele diz que está no céu. E nesse momento ele estava na terra. Então eu entendo que existe uma vida simultânea e paralela no céu e na terra. Por exemplo, quando os fariseus entraram em questão com ele sobre a vida de Abraão, João capítulo 8, verso 56, começaram a falar, nós somos filhos de Abraão, e Jesus começou a falar, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E lembre o que eu estou falando para vocês. Abraão, você entende Abraão? Eu já preguei sobre isso na igreja. Abraão é como se fosse um pote de bênçãos para você. Por isso que a Bíblia diz que você é filho de Abraão, que você é herdeiro de Abraão. Todas as bênçãos que aconteceram com Abraão chegam até nós, porque Abraão viveu antes da lei, ele viveu a graça. Não tinha nenhuma palavra escrita quando Abraão viveu nessa terra. Então ele é uma representatividade nossa, de um homem que errou, que falhou, mas que foi abençoado de forma sobrenatural, independente do seu mérito. Esses somos nós. E a Bíblia fala que nós somos herdeiros dessa bênção dele. Então Abraão é um pote de bênção para nós. Nós precisamos entender essa colocação abraâmica. Mas aí diz assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Olha o que Jesus diz, Abraão se alegrou por ver o meu dia e ficou muito feliz. Jesus está falando lá do Monte Moriá, quando Isaac ia ser sacrificado e Abraão viu o cordeiro substituindo o filho. Ele viu o evangelho sendo pregado naquele lugar. Vira mais um. Então os fariseus perguntaram, ainda não tens nem 50 anos, como é que tu viste Abraão? Abraão tinha vivido 2000 anos antes de Jesus. Vira mais um. Então Jesus respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Isso é fantástico, porque ele começa a usar uma linguagem do céu. Eu sou é o nome de Deus, eu sou é Elohim. Esse é o próprio nome de Deus. Então Jesus está começando a falar de uma unidade. Ele diz, aquele Deus que declarou a Moisés que eu sou lá na sarça ardente, esse cara sou eu. Ele está lá no céu e ele está aqui na terra. Você vai começar a dizer, que loucura, pastor. Mas é legal que você diga isso, porque se a mensagem de Deus não for uma loucura, então não é a mensagem de Deus. Por quê? Porque é uma linguagem de outro mundo. E é sobre isso que eu quero falar. É assim que ele se apresenta. Unidade. Quer ver só? Agora preste atenção. João 17, verso 21. Agora vamos ver, na mesma oração sacerdotal, Jesus orando ao Pai diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também eles, a igreja, sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vira mais um. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado, para que eles sejam um só comigo. Então entenda, da mesma forma que Jesus entendia que andando aqui na terra, ele estava simultaneamente no céu, porque ele é um com Deus, ele espera que você entenda que mesmo andando aqui na terra, você está no céu, porque você é um só com ele. Que você carrega a mesma glória que ele carregou andando aqui. E esse é o mistério para que a gente tenha uma vida separada. Porque veja, o evangelho, o cristianismo não é só para você se tornar uma pessoa melhor. Não, é para você se tornar uma pessoa substituída, morrer e Deus nascer dentro de você.
O evangelho é Deus vindo à terra de novo através da tua vida. Isso precisa ser muito claro. Entende isso? Na verdade, Jesus estava em casa no céu enquanto andava aqui na terra. Que loucura, né? Ele vivia o paradoxo de dois reinos. E o reino dos céus era mais real para ele do que o da terra. E isso também tem que ser para você. É assim que eu quero pregar hoje. Jesus tinha o céu dentro dele. Legal. Jesus tinha a eternidade e o céu dentro dele andando aqui. Pastor, é complicado. Sim, nós nos atrapalhamos para viver essa verdade porque nossa mente não está treinada nisso. Deixa eu te dar uma ideia. 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Vê se você pega. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Posso ouvir? Diga assim, embaixador. Diga com fé, embaixador. Você primeiro precisa entender um embaixador, para que essa verdade se instale no seu coração. Um prefeito é eleito pelo povo. Por isso, se ele pisar na bola, ele pode ser impeachmentado. Um governador é eleito pelo povo. Por isso, se o povo se juntar, tira ele. O presidente é eleito pelo povo. Nós já vimos 3 presidentes do Brasil serem tirados do cargo. Mas um embaixador não é eleito pelo povo. Um embaixador é escolhido pelo rei para ir representar o reino em outro reino. Então ele não pode ser tirado do cargo, só o rei pode tirá-lo do cargo. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Então entende, um embaixador dos Estados Unidos que está lá no Quênia, ele não depende do recurso do Quênia para comer, para botar os filhos no colégio ou para viver. Os Estados Unidos mandam o papel moeda que sustenta ele no outro reino. Quantos estão entendendo isso? Mas ele está no outro reino, só que ele vive dos fundamentos do reino de origem. A casa que o embaixador vive no Quênia é território americano. Portanto, se alguém pular dentro, não é uma simples tentativa de furto, é uma invasão territorial de um país. Se alguém der um tapa na cara do embaixador americano no Quênia, não é uma agressão, é um ato de guerra. Porque ele representa toda a nação naquele lugar. Você consegue entender isso? Quando a Bíblia usa esse nome, diz: nós somos embaixadores. Porque Deus nos usa aqui nessa terra para representá-lo e exortar em seu favor. Mas você tem todos os luxos de um embaixador. Sabe, a casa do embaixador dos Estados Unidos no Quênia não é construído com os tijolos de barro feito com grama no Quênia. É com material e obra-prima, matéria-prima americana, que vai de navio para lá, porque a casa do embaixador americano no Quênia tem que representar e figurar as riquezas do reino de origem. Você entende o que você vive aqui nessa terra? Você precisa entender isso, sacudir a cabeça e entender. É casa construída com a riqueza do reino de origem, todos os recursos e poderes do reino. A segurança do reino, a guarda do reino, o exército do reino está à tua disposição para te proteger se qualquer um te atacar. O sistema de saúde do reino está à tua disposição para qualquer enfermidade que te pegar. A grana e a riqueza do reino está à tua disposição para te sustentar e te prover e te alavancar. Mas você precisa entender isso. Amém? Balança o irmão, fala para ele, preste atenção. O embaixador em um reino sempre viverá suprido com as riquezas do reino de origem e protegido com as forças do reino de origem. Então entende, como Paulo entendia, quem escreveu isso foi Paulo. Nós somos embaixadores. Mas veja, em 2 Coríntios, aqui mesmo, no capítulo 12, no verso 1, você vai ver uma passagem estranha, Paulo falando de forma estranha. Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Vai virando. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. O que Paulo está falando?
Ele está falando, cara, como eu falei em alguns capítulos antes, eu sou um embaixador aqui. Mas em um determinado momento, meu reino de origem me chamou. Legal. Imagina que o reino do Quênia está ali e o embaixador americano está no Quênia. E de repente o presidente dos Estados Unidos chama ele e diz: preciso que você faça uma visita nos Estados Unidos para instruções. Ele pega o avião, vai aos Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, uau! Ele está vindo do Quênia, ele vai ver a grandeza do reino dele, a riqueza dos Estados Unidos, todas as possibilidades, avanço tecnológico, tudo. Ele vai dizer, uau! Né? Mas veja isso. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, vai virando. E sei que a tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Entenda, inefáveis são palavras sobrenaturais, indizíveis, maravilhosas, palavras lindas, soberanas. Ele diz que não é lícito falar lá. Deixa eu te perguntar, você acha que o embaixador americano, ele pode voltar lá para o Quênia e falar inglês? Ele não vai ser compreendido, é ilegal, não é aceitável, são palavras inefáveis, é outra linguagem. Quem está pegando? Diga aleluia. Não adianta o embaixador americano chegar no Quênia, who are you? I'm fine, thank you. Não adianta, ninguém vai compreendê-lo. Entende? When I preach word of God, não adianta, ninguém vai pegar. Essas palavras são ilegais, são indizíveis. Eu estou tentando fazer você entender o que Paulo passou. Não é lícito ao homem referir, vira mais um, vai virando. De tal coisa me gloriarei, não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Isso é fantástico. Vira, mais um. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou ouve. Só mais um. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então agora Paulo, volta para o reino para o qual ele é enviado como embaixador. Você ainda não pegou claramente. Deixa eu te mostrar uma passagem que Paulo fala que vai reportar isso a você. Filipenses capítulo 1, verso 20. Vê se você entende. Então Paulo chega, conecte as coisas. Tudo foi Paulo pregando. Então conecte as coisas. Paulo diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, estando no Quênia, ou quer pela morte, estando nos Estados Unidos. Vira mais um. Porquanto, para mim viver é Cristo, é a representatividade, é o meu propósito. Mas morrer para mim é melhor, voltar para os Estados Unidos é melhor. Ele tinha visto a grandeza das construções. Vira mais um. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, vamos entender? Vamos entender? Eu já não sei o que eu hei de escolher. Vira mais um. Ora, de um lado, eu estou constrangido, porque eu quero ir lá para minha terra natal, é muito mais rica. As praças são de ouro, as ruas são de diamante. Eu quero ir para lá. Porque é incomparavelmente melhor. Vira mais um. Mas por causa de vocês é necessário que eu permaneça aqui. Cara, você consegue ver um homem num domínio tal? Quando você entende essas coisas, Paulo está escolhendo se vai viver ou morrer. Por que eu estou lhe mostrando isso? Porque lá no mundo lá fora você vai ver a utopia satânica que colocou, e a igreja declarando que tem um dia certo para você morrer, como se destino existisse. Você entende? Mas você vai viver aqui Paulo dizendo assim: não, senhor, não existe um dia certo para morrer. Existe, pastor. No dia, que dia, cara? Não existe dia certo, existe um propósito. Deus nunca criou um ser humano à sua imagem e semelhança para morrer antes do tempo, cheio de vida. O autor da morte é Satanás. Entenda que claramente em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo declara que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a Bíblia coloca a morte claramente como um inimigo de Deus.
E Paulo aqui está escolhendo, está dizendo, o cara morrer para mim é muito melhor, mas é mais necessário eu permanecer. Vira mais um. E convencido disso, vou ficar. Entende isso? Você está pegando? Que legal. Não, pastor, mas eu aprendi desde pequeno que tem um dia certo para morrer. Então me explica uma coisa. O primeiro mandamento com promessa diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tu tenha longos e bons dias sobre a face da terra. Se existe um comportamento que prolonga a minha vida, então não pode ter um dia certo. Se tem um comportamento que faz eu viver mais, como é que pode ter um dia certo para eu morrer? Agora entenda o que eu estou falando. O embaixador do Quênia foi chamado aos Estados Unidos para receber instruções. E aí ele diz assim: puxa, presidente, não dá para eu ficar logo aqui não? É muito melhor aqui. E o presidente vira para ele e diz assim: não, ainda tem mais 5 anos de mandato, você precisa voltar e terminar o propósito. Ok, presidente. Você conseguiu ver isso na vida de Paulo? Nós precisamos entender o propósito por nós estarmos aqui. Tem pessoas vivendo aqui, cristãs, que como se fossem passar a eternidade aqui. Cara, você está aqui com um propósito, tem uma função para a tua vida. Antes de Deus te criar, existe uma demanda na tua geração, que Deus colocou o potencial em você para ser a solução. Diga aleluia. Tudo que Satanás tem que fazer é fechar teus olhos para que tu viva para o teu próprio umbigo e quebre o propósito. Satanás não luta contra você, ele luta contra o propósito que Deus te deu. Porque quando você executa e cumpre o propósito que Deus te deu, você estabelece o reino sobre Satanás. Você é um embaixador eficiente. Mas quando Satanás te engana, você vive para o seu próprio umbigo, Satanás venceu. Ele está pouco se lixando se você vai ter milhões ou bilhões, ou não vai ter nem o que comer. Satanás está se lixando, ele também pode dar dinheiro a quem ele quer. Quer ver só Lucas capítulo 4, verso 6, põe aí. Em Lucas 4, 6 a Bíblia diz que Satanás leva Jesus em cima do pináculo e mostra para ele a riqueza da terra. E diz assim: veja toda essa riqueza, a glória desse mundo. Aí ele fala algo bastante esquisito, ele diz assim: dar-te-ei toda essa autoridade e essa riqueza. Por quê? Porque lá no Éden, Adão entregou ela a mim, me servindo. Olha a última frase: e eu posso dá-la a quem eu quiser. Então, quando um homem não está cumprindo, uma mulher não está cumprindo seu propósito, Satanás pode dar-lhe uma quantidade de dinheiro, de recursos e até de prazer, para que depois ele tenha acesso a infringir nessa pessoa um tamanho e proporção de dor insuportáveis. Por isso que eu falo a vocês, nós não brincamos com o mundo espiritual, nós somos iluminados. Eu não quero nada que não venha do meu Pai, entende? Por isso que eu não tomo uma garrafa dessa d'água sem antes entregar o dízimo dela no altar e dizer: obrigado, Pai, foi o Senhor que me deu. Você consegue entender? Porque eu sei a artimanha de Satanás. Ele quer conexão contigo, ele quer que você aceite. Olha aí, ó, pega do que é meu para tu ver. E tem gente que está pegando e achando que está vencendo, cego. E Deus te chama para algo muito maior. Posso ouvir um aleluia? A Bíblia diz que Paulo ouviu palavras inefáveis que não se pode dizer desse mundo, sabe? Descreve a linguagem do céu, que não pode ser dita aqui na terra. Você está pegando o que eu estou falando? Agora entende, essa linguagem do céu, ela não pode ser falada aqui em razão da sua beleza, grandeza, poder, sabe, indizível, inexorável. Eu sei do que Paulo está falando. Agora eu preciso que você abra o coração para entender comigo. O que Paulo está falando? No céu não existe tempo cronológico. O tempo é colocado na terra para nós não enlouquecermos, mas Deus não está no tempo.
Deus não está preso no tempo. Deus que criou o mundo, você abre a Bíblia lá em Gênesis, está, e Deus disse, haja luz. Aí você abre aqui no meio dos evangelhos, diz, e Deus mora no seu coração. E você abre lá em Apocalipse, diz, Ele já está lá preparando o lugar para você. Posso ouvir um aleluia? Ele é Senhor do tempo, Ele é um instante eterno. Então no céu, quando você quer comer alguma coisa, você não diz, eu quero comer alguma coisa, você diz, eu como isso. No céu, quando você vai beber algo, você diz, eu bebo isso. No céu, quando você deseja algo, você diz, eu tenho isso. E essa linguagem não confere com a realidade da terra. Você chega num restaurante, imagine, e o garçom chega do lado, pois não, e você diz, eu como filé mignon. Ele vai dizer, hã? O senhor quer dizer que o senhor quer que eu traga um filé mignon? E você diz, não, você não entendeu? Eu como filé mignon. Porque essa é a linguagem do céu. É assim que as coisas acontecem no céu. Então, quando você vai pedir a bebida, você diz, eu bebo isso. E ele diz, bem, o senhor quer que eu traga essa bebida? E você diz, não, você não entendeu. Essa é a linguagem do terceiro céu. Quando eu digo, eu como, eu tenho, essa coisa já está comigo. Diga aleluia. Por isso que Paulo disse, eu ouvi coisas que são inefáveis. Eu não posso trazer para cá. São coisas prontas. A linguagem do terceiro céu é diferente da do homem. E não é lícito aqui embaixo ser proferida. Porque ela não funciona, entende? É como o embaixador americano no Quênia falar inglês. Não será compreendido. Essas coisas têm que ser faladas na dimensão espiritual. Vou te dar alguns exemplos, vamos lá. João capítulo 11, no verso 11. A morte de Lázaro. Presta atenção. Veja o choque entre as coisas. Isso dizia, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Todos nós sabemos que o mensageiro tinha chegado e dito, Jesus, Lázaro morreu. Mas olha a linguagem de Cristo, ele adormeceu, vou para despertá-lo, vira mais um. Então os discípulos disseram, se ele dorme, ele está bem. Vira mais um. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso e do sono. Vira mais um. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Na linguagem de vocês, na linguagem do céu, não existe inexorabilidade. Você está entendendo? Morte, na linguagem da terra, é final. Quando diz morreu, todo novo tipo de inspiração e ação que você possa ter é anulado, porque é inexorável. Morreu, acabou. No céu não existe impossíveis. Por isso que Jesus disse, se você crer, lembra, tudo é possível ao que crê. Mas se você entender isso, você compreende? Vira mais um. Aí Tomé, por valsa causa me alegre que não estivesse lá, vira mais um. Aí Tomé diz assim, ó. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos e morramos com ele. O cara estava pirando, ele não entendia essa linguagem do céu que Jesus proclamava. Ele não conseguia entender isso. Vamos ver outro. Marcos capítulo 5, verso 35. Põe aí. Agora Jesus estava indo para curar a filha de Lázaro. Jairo. Aí Jairo chega e diz assim, minha filha está morrendo em casa, eu preciso que você vá. E Jesus foi com ele. E aí, quando Jesus estava indo, cura uma mulher hemorrágica no caminho, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, tua filha já morreu, porque ainda tu vais incomodar a Jesus. Vai virando. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, para de ter medo. Mas como é que para de ter medo se a notícia é o coração parou, a respiração parou? Isso na terra é inexorável, é imutável. Mas Jesus, vira mais um. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago. Presta atenção. E algumas pessoas dizem assim, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Sim, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Quando eu falo para você, para de andar com ramelão.
Legal? Para de andar com pessoas que vão ficar minando tua fé e te colocando para baixo. Saia de todo e qualquer ambiente que mine, que oprima a tua capacidade criativa e o desempenho do teu propósito. A tribo que você anda vai definir o teu sucesso e a tua grandeza. Eu não ando com ramelão. Não quero conversa com quem está pensando diferente de mim. Não quero. Porque eu preciso de pessoas que pensem igual a mim para chegar. Você vê que Jesus já tinha uma acepção. Ele só andava com 12. E dos 12, na hora mais crítica, ele separava 3. Devia ser os malucos, né? Devia ser os caras que acreditavam em tudo. Mas vira mais um, vira mais um. Chegando a casa, o chefe da sinagoga viu Jesus, o alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. Vai virando. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e choram? Olha só, a criança não está morta, ela dorme. Eu quero que você entenda que Jesus, ele tinha essa vida paradoxal. Ele vivia no céu e na terra. E no céu não existe a linguagem fim. Você já percebeu? Então Jesus, ele carregava uma porção significante do céu dentro dele. E aí, olha lá, vira mais um. E riam, todos davam gargalhada da cara dele. Por que que davam gargalhada da cara dele? Porque eles não eram capazes de entender essa linguagem sobrenatural. Eles deviam estar dizendo, bem que a gente disse que esse cara é meio xarope. Entende? Eles deviam estar fofocando no canto da sala. Bem que a gente disse que esse cara não bate bem, que ele é meio maluco. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus era diferente. Diga aleluia. Eu quero passar isso para você. Jesus era diferente. Diga aleluia. Por sinal, a palavra santo, todas as vezes que você lê ela na Bíblia, ela é oriunda da palavra radical kadosh. Kadosh do hebraico significa santo, mas santo significa separado. Significa alguém que tem reações diferentes diante das demandas. Preste atenção. Se kadosh, que é traduzido por santo, significa separado, qual o contrário de separado? É comum. Então o contrário de santo não é pecador. O contrário de santo é uma pessoa comum que fala como a massa, que reage como a massa, que acredita como a massa. O contrário de santo é a pessoa que vive, você tem que botar o pezinho no chão, porque a vida está aí na porta. Essa pessoa está dizendo o que para mim? Ela está dizendo, volta para a posição quando Adão derrubou a humanidade. Porque antes disso, Adão não tinha o pé no chão, né? Ele estava ocupado demais, dando nome aos animais. Que mente era aquela, cara? Que sabedoria era aquela? E é fantástico, você já percebeu? Que ele deu nome aos animais e como funciona. Você já viu que vaca tem cara de vaca mesmo? Você olha para vaca, vaca. Já pensou se vaca chamasse elefante? Não combina. Então, a nosso regresso a essa iluminação, a essa vida, essa linguagem do céu. Posso ouvir um aleluia? Jesus cria, agia e se movia. E ele falava a partir de uma perspectiva do céu. Ele nunca falava a partir da perspectiva da terra. Jesus trouxe o máximo do céu que esses caras podiam compreender. Jesus trouxe o máximo do céu dentro deles que esses caras podiam viver com ele. Então vamos lá. Quem é o verdadeiro cristão? Eu posso te dizer que é mais do que um homem religioso, é mais do que um homem bom. Quem é o verdadeiro cristão? É mais do que alguém que frequente uma igreja. Quem é o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo, foi transportado para o céu através de Cristo e agora ele vive no céu, ainda que ainda esteja aqui na terra. Que loucura! Quem é o verdadeiro cristão?
Verdadeiro cristão é alguém que morreu na cruz com Cristo, ressuscitou com Cristo e foi transportado para o céu. E ainda que ele esteja em sua jornada humanizada aqui na terra, ele vive no céu. Ele fala como o céu, ele pensa como o céu, ele age como o céu. E aí o mundo vai sempre chamar ele de louco, vai sempre rir da cara dele, vai sempre chacotar dele, ele sempre será separado. Mas eu acho que o maior engano que existe para um cristão é tentar ser aceito em todas as rodas de pizza. Porque Jesus não era. Em algumas ele era, em outras não. Um cristão é alguém que tem tanto céu quanto pode carregar. Você entende? E eu quero que você entenda que esse céu é essa porção da graça que o diabo roubou da palavra de Deus. O diabo roubou e transformou tudo em religião. E hoje você vale quanto pesa. Você vale quanto, às vezes, você consegue subir no monte. Você vale quanto da roupa que você usa confere com um regulamento interno de uma igreja. E aí pessoas estão exaustas, quebradas, porque elas nem servem a Deus, elas servem a um regulamento. Tentando acompanhar um regulamento, um estatuto interno comportamental. Que louco, não tem nada disso. Não é religião, é relacionamento. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Abba Pai. Você entende? Então é necessário que a gente entenda que isso tem a ver com a graça. Veja, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. E aí Paulo diz assim, ó, presta atenção. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Veja o que Paulo diz. Não se fortifica lutando contra a mentira, lutando contra o cigarro, ou observando. Não, ele diz, fortifica-te na graça, mergulha nessa graça. Presta atenção naquilo que Deus faz por você sem você merecer. Traz o céu para dentro do seu coração. Um cristão é alguém que anda com o céu. Aí quando você recebe dessa graça, veja, quando você recebe dessa graça, essa liberdade que não depende do teu desempenho, você consegue reinar nesta terra. Romanos capítulo 5, verso 17. Pega aí, coloca duas condições, veja. Se pela ofensa de um, repete comigo, de um. Por quê? Não está falando da tua. Está falando da ofensa de um, que é Adão, lá no princípio. Não está falando porque você colou o chiclete no cabelo da sua irmã, ou porque você tacou a pedra na vidraça do vizinho, não. Está falando pela ofensa de um, por meio de um só, a morte entrou. Muito mais os que recebem a abundância da graça, diga abundância da graça. Então veja, não é só graça, existe uma porção de graça. Não é só graça, você pode crescer na revelação da graça. Você pode ter uma gotinha de graça e você pode crescer em revelação da graça, até você ter abundância da graça. Mas ele diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e o presente, o dom da justiça, vão reinar nessa terra, diga aleluia. Vão reinar nessa terra por meio de Cristo, diga glória a Deus. Você entende o comprometimento da palavra reinar? Um rei não reina fazendo, um rei reina falando. Um rei não tem oposição, a voz dele é soberana no seu território, chamado reino. Por isso que a Bíblia diz que ele nos fez sacerdotes e reis. Um rei não tem objeção sobre a sua palavra no seu reino. E ele diz que se você recebe essa graça, e você for capaz de trazer uma porção significativa desse céu dentro de você, não há limites para o teu reinado aqui nessa terra. Você pode criar uma vida cheia de saúde através da tua palavra. Você pode criar uma vida próspera através da tua palavra. Você pode criar a realização dos teus sonhos através da tua palavra. E sabe o que é legal? Não será atribuído ao teu desempenho, ao teu mérito. A glória tem que ser dele. Por isso é graça. Por isso que é a poderosa graça. 2 Pedro 3,18. Veja isso aí, ó. Antes cresçam na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a glória será dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Cresçam na graça, e aí você terá vitória, mas a ele será toda a glória. Cresçam na graça. É possível crescer na graça. Diga aleluia. Quando você entende isso, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quanto da graça que você consegue pegar e carregar? É exatamente isso que você vai manifestar na sua vida. Quanto dessa graça? Pastor, não estou entendendo muito bem. Eu posso aumentar ou diminuir a graça de Deus? Não. Nós temos a reserva de água de São Paulo, lá em Guarapiranga. Legal? E essa reserva canalizada chega na casa de todos nós, a água. Mas imagina que você fizesse toda a tubulação com aqueles canudinhos do McDonald's. E aí ia chegar na tua casa aquele filetinho de água. E não poderia chegar mais, é a canalização que você fez para chegar até a tua casa. Mas me diga, esse filetinho de água que chega na tua casa diminui os bilhões de litros que está na reserva? Não, foi o acesso que você criou. Agora, se eu arranco esses canudinhos e boto aquelas manilhas de 5 metros de diâmetro e inundo minha casa de água, diga aleluia. Isso aumenta a quantidade de água que tem lá? Também não. A graça de Deus é absoluta e está à disposição de todos, mas você pode crescer na graça. Leia lá. Você pode aumentar o fluxo dessa graça na tua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Vamos ver? 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Veja bem como é que Pedro ensina isso, depois dele crescer nessa graça. E Pedro Pedro é o cara mais propício para ensinar sobre crescer na graça. Por quê? Porque Pedro não sabia da graça, ele só pregava a lei. Pedro só pregava o reino. Tanto é que 10 anos depois que Jesus foi ressurreto, Pedro estava lutando com Deus para não comer um toicinho de porco. Você lembra? Indo para a casa de Cornélio, Deus desce o lençol e diz: mata e come, Pedro. Deus está falando, mata e come. Pedro diz: está amarrado, nunca comi nada impuro. Entende? E Deus diz: vai com os caras, entra na casa do gentio, está amarrado, nunca pisei na casa de um gentio. 10 anos depois de Jesus ter ressurreto, o cara ainda estava impregnado de lei e religião. Mas esse cara foi desenvolvendo, até que ele escreve a carta dele e diz assim: olha, Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Repete comigo, diga: fé preciosa. Diga: fé preciosa. Eu só acredito na igreja inteligente. Se Pedro está definindo uma fé preciosa, é porque existe uma fé fajuta. Ué, senão não precisava ele definir. E qual é a fé preciosa? Ele define: na justiça. Peraí. Então, fé preciosa não é na cura do câncer. Não, porque o câncer só pode acometer alguém culpado e pecador. A fé preciosa é na justiça, que anula o câncer. Peraí, pastor, que loucura que o senhor está falando. Então pega, eu vou falar mais devagar. Quando Deus criou o homem antes do pecado, não tinha câncer, não tinha AIDS, não tinha vírus, não tinha mentira, não tinha depressão, síndrome do pânico, nem fraquezas. Tudo era perfeito. Quando o homem pecou, entrou essa nuvem degradadora de males por causa do pecado. Então, quando na física diz isso, quando você anula a causa, você destrói completamente a consequência. Se não há causa, a consequência tem que sumir. Então Jesus veio na terra e tomou todo o nosso pecado sobre si. Diga aleluia. E levou embora esse pecado, foi ao inferno, jogou sobre Satanás e subiu, e no trono do universo foi batido o martelo do teu Pai, dizendo: foi aceito, justificados. Diga aleluia. Então agora você é a justiça de Deus.
Se o pecado foi anulado, o câncer não pode existir, o vírus não pode existir, a falência não pode existir, porque ela é uma punição física do pecado espiritual. Se eu arranquei o pecado, isso não pode existir. Por isso que diz assim, veja se você pega, depois a gente volta, Provérbios capítulo 26, verso 2. Salomão, em sua sabedoria, declara assim, ó: como um pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem a causa não se cumpre. Se eu tiro a causa, não pode acontecer. Volta lá, 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Então entenda, Pedro diz assim, depois da experiência de ter crescido, Pedro diz assim: os que conosco obtiveram fé preciosa na justiça. Aqueles que entendem que eles não são mais pecadores, não porque eles melhoraram, mas porque eles morreram e foram substituídos pela vida de um Deus. Meu Deus. Aqueles que entendem de forma revelada que não é que eu melhorei, eu morri e eu fui substituído por um Deus em vida. Isso é graça. Agora vira mais um, olha o que Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicados como? Quanto mais você conhece Deus e Jesus. Meu Deus, veja, quanto mais você conhece esse Deus e esse Jesus que tomou o teu lugar, graça vai sendo multiplicada e paz dentro de você. Meu Deus, paz e graça vão sendo multiplicadas, esticadas dentro de você, quanto mais você conhece esse Pai e esse Jesus. Deixa eu te definir, sabe o que é graça? Todo mundo define como favor de Deus, eu tentei definir de outra forma. Graça é o favor de Deus, a beleza de Deus, a luz de Deus, a realeza de Deus, que opera dentro de você, quando você aceita Deus dentro de você. Isso é graça, é o poder dele em meu favor. O desejo de Deus é que a graça aumente na sua vida, diga aleluia. Talvez você esteja passando por um problema, talvez esse problema seja até muito grave. Deixa eu te contar um segredo. O que você precisa não é exatamente a anulação do problema, você precisa de mais graça. Talvez você esteja passando por um sintoma, uma enfermidade, um divórcio, uma família destruída ou falta de grana. O que você precisa é de mais graça, mais do céu dentro de você. Entende isso? Lembra? Não, pastor, mas o senhor está maluco, porque o que eu estou precisando é grana, minhas contas estão vencidas e está faltando as coisas na minha casa. Eu quero que você lembre quando Jesus passou por isso. Pastor, Jesus não passou por isso. Passou, ele estava no deserto ensinando a palavra e não tinha pão, e 15 mil pessoas. Ele diz assim para Filipe: esse povo vai morrer, não dá tempo deles chegarem no vilarejo mais próximo. Eles estão há 12 horas ouvindo a palavra, o sol está quente, está faltando comida. Então o que Jesus fez? Arrumou mais 2 empregos, fez hora extra e trabalhou. Não, ele botou o céu que está dentro dele, ele botou em operação. Ele disse: sentem, descansem, sentem, vai operar. Ele carregava o céu. Ele era diferente, ele era santo porque ele era diferente, entende? Você é santo não é porque não erra. Você é santo quando você for diferente. Quando a tua atitude for diferente, quando você for fora da curva, então você é santo. Então você é santa. Você vê que o diabo fez questão de distorcer tudo isso para que a religião entre dentro da igreja e acabe com tudo. Entende? Pastor, então, se o meu problema que eu estou passando agora é falta de graça, eu vou dobrar o joelho e vou pedir graça. Não, você não vai conseguir. Porque graça não se consegue pedindo. Ele deixou claro isso ali. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim, ó. Pega isso, Hebreus 4, 16.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Diga confiadamente. Não, diga com fé, confiadamente. Alguém que chega confiadamente é alguém que chega sem nenhum tipo de dúvida de mérito. A palavra confiadamente está diretamente ligada a isso, a ausência de qualquer tipo de dúvida de mérito ou de dignidade. Então, chegue confiadamente junto ao trono da graça. Olha que fantástico. Para quê? Para que você receba misericórdia e ache graça e socorro em ocasião oportuna, para que a situação mude. Você tem que chegar diante do trono da graça. Onde é esse trono da graça, pastor? O Espírito Santo trouxe ele dentro do teu coração. É um pedaço do céu dentro de você, que se estabelece aí dentro pelo conhecimento da ausência do teu mérito, da ausência da necessidade do teu desempenho, da revelação do favor que você não merece. Esse trono da graça é estabelecido no seu coração através do conhecimento. Eu acho que é Eclesiastes 3:11. É em Eclesiastes 3:11 que Salomão se antecipa e diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Diga aleluia. Seu coração pode conter a eternidade, porque Jesus trouxe o céu aqui para baixo dentro de você. Isso que você precisa entender. Jesus fez isso no seu coração. Diga aleluia. O Espírito Santo de Deus veio para viver dentro do seu coração com toda a presença de Deus, com todas as suas bênçãos e poder. E isso é algo que você deve prestar atenção para que possa viver. Quando a gente nasce de novo, nasce do trono. Agora deixa eu te mostrar, Hebreus 4:16 que a gente falou, né? Esse é do nosso interesse. Eu preciso da solução para os meus problemas. Bem, você precisa de mais graça. Chegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Como é que se faz isso? Contextualização. Volta 2 versos. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmemente a nossa confissão. Que legal. Olha o que ele está falando. Você precisa conservar firmemente as palavras inefáveis do céu. Você não pode dizer morreu, porque essa palavra não existe no teu reino. Você vai ter que dizer está dormindo. Você não pode dizer faliu, quebrei. Não, você vai ter que dizer eu sou herdeiro e próspera. Você precisa manter firme, olha lá, a tua confissão do céu, mediante qualquer tipo de atrapalho, oposição ou luta. Mantenha firme, porque você tem um fiel e perfeito sumo sacerdote lá no céu, no teu lugar. No teu lugar, lembra que você está lá nele. Então, do mesmo jeito que eu não posso falar americano em Uganda, eu não posso falar africano nos Estados Unidos. Não rola, não tem aquelas palavras aqui. Você está sentado à direita de Deus em Cristo. Você não pode falar a linguagem desse mundo. Agora vira mais um. Aí você diz assim: pastor, o senhor não sabe o que eu estou falando. Como é que o senhor quer que eu diga cura se o médico me deu um diagnóstico de 3 meses de vida? Como é que o senhor quer que eu diga prosperidade se o gerente já me interditou e eu já estou com a ordem de despejo? Como é que o senhor quer? Aí olha só como a palavra é clara. Você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Você não tem um Deus distante que está lá do céu mandando você fazer coisas que é impossível. Ele veio aqui nessa terra e passou por tudo isso que você está passando. Ele conhece sua dor. Ele viu a falta de alimento para as pessoas. Ele passou fome. Não, pastor, ele não passou. Passou. A Bíblia diz que na tentação do deserto ele estava 40 dias sem comer. Por que você acha que ele ficou? Para conhecer a fome. Ele enfermou com todas as enfermidades. Como é que você acha que ele não sabe o que é o câncer? Ele é justo. Aí vira mais um. Aí ele diz, através... Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Ei, Deus. Vamos lá, vamos lá.
Ele fala com clareza: através da confissão firme de toda a linguagem do céu, nós entramos confiadamente no trono onde a graça abunda e resolve teus problemas. Através da confissão plena e perfeita da linguagem do céu, nós entramos. Agora eu acho que é legal isso aqui, olha. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, a fim de recebermos. Diga receber. Diga de novo, receber. Por que pastor, o senhor está mandando repetir receber? Porque receber não é pedir. Pedir é da antiga aliança. Na nova é um direito, é herança. Ele diz, é herança. Herança não se pede, entende? Herança se recebe através de conhecimento e execução de direitos. Vai, isso foi longe, hein? Isso foi longe, hein? Herança não se pede, herança se recebe através de conhecimento e execução de direitos. Herança não se merece, herança é um direito sanguíneo. Entende? Imagina que aí Jesus me chama, eu vou embora, meu filho, aí vai para o tribunal para receber minha herança, e o juiz diz assim, mas você está tirando nota boa? Você está respeitando sua mãe? Ah não? Não merece. Negada a herança. Ele não pode, porque herança não é desempenho e conquista. Herança se recebe. E ele diz, você precisa de conhecimento, entrar lá, falar a linguagem do reino, até que você entre e receba. Repete comigo, diga, eu recebo. Diga assim, eu recebo a minha herança. Quanta graça você quer, irmão? Quanto da graça você quer? Você não ora para isso, você define isso pela sua entrega e o conhecimento de Cristo Jesus. E viver e falar a linguagem do reino de Deus, a linguagem do céu, como Jesus fez. Entende? Jesus veio aqui nessa terra e morreu por você. Você acha que ele morreu por você por quê? Para te agradar? Ele morreu por você para te expiar, para te redimir, para que você desaparecesse e voltasse à vida em uma nova existência do céu. Ele ressuscitou para te levar para esse lugar, esse novo reino, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus não morreu e ressuscitou para fazer de você um mendigo espiritual que fica implorando, papai me dá, papai me dá, papai me dá. Papai é honrado pela tua revelação e confiança nele. Já pensou se o teu filho ficasse do teu lado? Mamãe, papai, eu quero um pão, eu estou com fome, acabei de acordar, papai, me dá um pão, pai, me dá um pão. Isso não ia te honrar. Você ia dar-lhe uma bolacha e dizer, deixa de ser safado, você já não sabe que é teu. Isso não honra, mas a religião fez você colocar dentro do teu coração essa mentira que desonra a Deus. Jesus não morreu para que você se tornasse um mendigo espiritual. Ele trouxe do barro e firmou nossos pés na rocha de Cristo para que tivéssemos estabilidade e crescimento. Ele colocou uma canção de vitória na tua boca, diga aleluia. Então canta, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Jesus ressuscitou por mim. Então como é que eu posso ser derrotado? Mano, eu estou querendo trazer vocês para a realidade. Como? Pastor, mas quando eu falo essa linguagem eu me sinto ridículo. Olha só, João capítulo 3, verso 1. Vamos ler um pedacinho da Bíblia. João 3:1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, dos principais dos judeus. Vai virando. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Agora entende. Ele não disse assim: quem é tu mesmo? Será que tu é mestre mesmo? Será que tu veio de Deus? Não. Eu quero te dizer que esse homem sabia que ele era o mestre, sabia que ele era o rabi, sabia que ele era da parte de Deus e sabia que ele fazia milagres. E daí? 99% da igreja está vivendo só nessa rasidão do Nicodemos. Olha o que Jesus diz para ele, vira mais um. Jesus responde: não é suficiente saber essas coisas ao meu respeito.
você tem que morrer e tem que nascer de novo no reino dos céus. Porque é como se Jesus dissesse assim: não importa você saber isso tudo, porque nesse reino aqui quem manda é o diabo. Você precisa morrer para nascer de novo no outro reino, onde quem manda sou eu. Vira mais um. Então Nicodemos pergunta: faz sentido? Como um homem de 50 anos, com 1,92 m de altura, pode voltar para dentro do ventre da mãe e nascer de novo? Sabe o que é isso? Jesus estava falando a linguagem do céu. E é ilícito aos homens, eles não entendem. Eles não conseguem compreender. Eles não pegam essa linguagem. E é dentro dela que está o poder. É dentro dela que está o poder. Pula para o verso 12. Eu acho que é no 12 que ele diz assim: olha, se quando eu trato das coisas terrenas, vocês já não acreditam, como vai ser quando eu falar das coisas do céu? Isso é Jesus que está falando. Você está pegando? Meu Deus, isso é muito legal da gente aprender. Efésios capítulo 4, 11, agora pega isso aí. Então Jesus morre, ressuscita, e diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E isso é o dom que ele deu aos homens. Entende que esse dom não é uma capacitação humana, é o próprio ser humano. O dom é uma personalidade, é um presente de Deus. Teu pastor é um presente de Deus para você. E Deus coloca esses dons. Para que ele coloca esses dons? Veja aí, olha, veja aí. Com vistas ao aperfeiçoamento dos separados. Lembra? Santo, Kadosh, os que agem diferente. Esses dons vieram para aperfeiçoá-lo. Para que esse cara precisa ser aperfeiçoado? Para que ele possa abrir a empresa dele, ganhar 5 milhões por mês. E não, isso tudo é oriundo, isso tudo cola chapa com quem faz o principal. Olha bem, ele deu esses dons para o aperfeiçoamento dos separados, para que eles possam desenvolver o seu propósito dentro da igreja. Ser rico é secundário, se formar é secundário, ter doutorado é secundário. Primeiro, ele te criou para cumprir um propósito dentro da igreja. Teu plano e teu sonho subserviente é um plano maior. E ele levantou os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para esse desenvolvimento. Não entendi. Deus não te deu mamãe para te desenvolver. Deus não te deu teu amigo para você aperfeiçoar. Deus não te deu papai para você aperfeiçoar. Deus te deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Posso ouvir um aleluia? Então não adianta tentar aperfeiçoar através de esposa, de marido, de papai, de mamãe. Deus te deu os dons ministeriais para te aperfeiçoar. Por isso que Satanás luta contra isso e fala: mas Deus mora dentro de mim, eu posso servir a Deus lá em cima da montanha, que nem um ermitão, capaz de tu ir para o inferno, porque a tua vida não vai ter propósito. Serve para quê? Você acabou de desperdiçar todo o investimento de Deus em você. Está pegando o que eu estou falando? Diga aleluia. Então foi para isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, por você, por mim. Assim ele trouxe o céu para dentro de nós. Deus nos deu os presentes ministeriais para que a gente seja aperfeiçoado nisso, para que a gente possa operar. Por que eu estou aqui hoje, praticando na plenitude o meu chamado? Porque eu sentei aí onde você está, diante de um líder, e me submeti a ele incondicionalmente, até que ele me aperfeiçoasse e me deixasse pronto para servir. Hoje eu sou, junto com isso, eu sou rico, bem sucedido, bem casado, feliz. Ficaram com inveja. Você consegue entender? Por
porque eu me submeti ao sistema divino. E Ele tem isso para você também, diga aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Teu serviço na igreja, cheio disso revelado e aperfeiçoado, você pode ir lá fora e derramar isso sobre outros. Sabe quantos estão lá fora em trevas? Sabe quantos estão lá fora sem saber por que estão vivos? Sabe quantos estão lá fora querendo tirar a vida, porque não entendem o porquê estão aqui, o que estão fazendo, qual o sentido de tudo? Sabe quantos estão lá fora, cara, em depressão, com milhões na conta e não consegue levantar de uma cama? Pastor, o senhor é insensível. Não, eu não sou insensível, eu quero iluminá-los. A Bíblia fala sobre luz, ela diz, vocês são a luz do mundo. Por que você acha que ela diz isso? Porque vocês estão sendo iluminados aqui dentro, é o que está acontecendo aqui agora. A palavra de Deus está sendo ministrada a vocês através de um mestre da palavra e está aperfeiçoando vocês para o serviço de vocês. Diga aleluia. Mateus 5,14, põe aí, Mateus 5,14, vê se você pega. Acabou o nosso tempo. Diz assim, vocês são a luz do mundo. Então entende, você não pode esconder isso. Você precisa brilhar. Vira mais um. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Desculpa, você sabe o que é alqueire? Eu já fui resistido por pastores quando eu interpretei essa passagem. Alqueire era uma medida de comércio daquela época, para medir o grão que era vendido. Então está falando de finança. Você não pode esconder essa luz embaixo da tua ganância financeira. E o segundo? E o segundo? Encontro na casa. Vira mais um. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o seu Pai. Assim vocês possam levar isso lá para fora. Trazer o céu para dentro das pessoas. Amém? Acabou o nosso tempo. Eu ainda tenho coisas para falar, mas no próximo domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai estar aqui junto falando do céu dentro de você. Amém? Para que você cresça nessa revelação de que o céu está dentro de você. Que você precisa viver a loucura do paradoxo da vida paralela. Qual é, pastor? Isso é loucura, é esquizofrenia para os homens, mas para Deus é a sabedoria de Deus. Eu estou agora nesse momento no céu, à direita de Deus, mas também estou aqui, mas lá é mais real do que aqui. Então eu vivo como Jesus, com o céu dentro de mim. Não há impossibilidades. Pastor, mas eu estou sentindo um sintoma. É mentira do mundo. A verdade é que pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Pastor, mas o contrato não foi assinado, faltou dinheiro para o aluguel. Isso é uma mentira do mundo, porque a verdade é que eu sou herdeiro de Deus. E o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, porque eu sou embaixador dele aqui, eu não vivo da grana daqui. O céu tem que me sustentar aqui, enquanto eu estou aqui. E quando chegar a minha hora de voltar para casa, muito melhor para mim será voltar do que estar aqui. Mas como meu pai diz que ainda tem um tempo de mandato meu aqui, eu vou ficar aqui. E aqui eu vou governar com a autoridade do céu, com a força do céu, com o exército do céu, com o dinheiro do céu e com as palavras do céu. Você quer ver? Vou te dar um último que Deus botou no meu coração aqui agora. Colossenses capítulo 3, verso 1. Veja, Deus botou agora no meu coração esse verso. Diz assim, olha bem. Portanto, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Vira mais um, vira mais um. Pensem nas coisas do alto. Para de pensar como um mero homem normal. Pense nas coisas de onde você veio, onde você vive, onde Cristo te colocou. Amém? Deus abençoe você, dê um aplauso bem forte a Ele. Vamos tomar a Santa Ceia. Liga aqui para mim, Bruno, deixa eu fazer um aqui. Ei! Vamos ficar em pé.